Falsificação de obras de arte é uma prática que se estende há séculos. A história nos mostra inúmeros casos de artistas que se dedicaram à reprodução de pinturas, esculturas e outros artigos de autores renomados para enganar o mercado de artes e ganhar dinheiro com isso. Um artista plástico do começo do século jurou vingança aos críticos. Quase foi condenado à morte durante a Segunda Guerra Mundial e ficou conhecido pela história da arte como o maior falsificador de todos os tempos. Henricus Antônio van Meegeren nasceu em Deventer, na Holanda, em 10 de outubro de 1899. Contra a vontade do seu pai, que desejava fazer dele um grande arquiteto, ele decidiu se dedicar à pintura. Em pouco tempo, passou a ensinar como professor assistente em cursos de arte. Aos 18 anos, apresentou sua primeira exposição de pinturas. Em 1921, ficou 3 meses na Itália estudando os mestres renascentistas e, no ano seguinte, realizou uma exposição de suas telas sobre temas bíblicos na cidade holandesa de Haia. Todas as obras foram vendidas. Conheça agora a vida e a trajetória de um dos maiores falsificadores de obras de arte da história. Eu sou Sidney Góes e você está no Placebo. Se inscreva no canal, deixe seu like e vem comigo, que no caminho eu te explico. Van Meegeren, o pintor que enganou o nazista fundador da Gestapo. Durante anos, o artista se especializou em reproduzir obras do século XVII, mas foi reproduzindo o estilo de Johannes Vermeer que ele ganhou notoriedade. Meegeren conseguiu enganar nada mais nada menos que Hermann Göring, um oficial nazista para quem ele entregou um suposto Vermeer em 1943. Interrogado e preso pelo governo holandês por negar-se a revelar o proprietário original da obra, teve que confessar e provar ser ele mesmo o falsificador para escapar da condenação por traição e da pena de morte. Em 1946, logo após a Segunda Guerra Mundial, soldados holandeses encontraram uma coleção imensa de obras de arte no vagão de um trem nazista na Áustria. Entre as obras estava um quadro titulado Cristo e a Adúltera, assinado por Vermeer. Naquele momento, o Instituto Arte Aliada do Gelo fazia uma espécie de inventário, buscando recuperar o patrimônio artístico holandês e pensava estar diante de um quadro inédito do grande Vermeer. Mas como esta obra, tão valiosa, foi parar nas mãos dos nazistas? Começava ali a investigação sobre um dos maiores falsificadores de obras de arte do mundo, o pintor Hans van Meegeren. Ele nasceu em 1889, filho de pais católicos de classe média. Desde criança, mostrava interesse pelo desenho, porém era proibido de praticar e frequentemente castigado por seu pai a ponto de obrigá-lo a escrever 100 vezes: "Não sei nada, não sou nada, não sou capaz de nada". Estudou arquitetura em Delft, a cidade natal de Vermeer. Apesar de não levar o curso a sério, provou ser um bom arquiteto ao assinar alguns projetos relevantes, inclusive a sede do clube de remo em Delft, que ainda existe. Rapidamente abandonou a arquitetura e inscreveu-se na Escola de Arte de Haia para aprofundar-se nas técnicas de desenho e pintura, especialmente o estilo da Idade de Ouro holandesa. Já diplomado e professor de desenho e história da arte, Meegeren pintava e vendia pôsteres, cartões postais e pequenos quadros para complementar sua renda. Em 1917, fez sua primeira exposição com boa aceitação do público e sua primeira obra relevante foi O Cervo,
que alcançou grande fama. Tornou-se um retratista talentoso, assinava suas obras e era bastante reconhecido na Europa. Com o passar dos anos, o mercado de arte mostrava grande interesse por cubismo, surrealismo e linguagens modernas. Após sua segunda exposição, Meguiarren deparou-se com uma crítica que dizia não encontrar nada inovador ou criativo em suas obras. Aquilo acabou com sua autoestima, levando o artista a um estado de ansiedade e depressão profunda. Agora, ele estava determinado a provar ao mundo que podia não só copiar fielmente os grandes clássicos, como criar uma obra-prima superior aos mestres. Eu decidi, em um dia fatídico, me vingar dos críticos de arte e especialistas realizando algo que o mundo nunca viu antes. Meguiarren decidiu que iria mostrar ao mundo que era tão bom quanto artistas históricos, criando obras que se passariam por originais de pintores clássicos, lucrando muito no processo. Como era de se esperar, a sua principal vítima foi Vermeer. Fora o seu profundo conhecimento da técnica e história do artista, Johannes Vermeer se mostrava um alvo fácil, pois só possuía 35 pinturas conhecidas, o que acreditava-se ser aproximadamente 1/10 de sua obra completa. Isso significava que historiadores e colecionadores estavam em constante busca por pinturas desconhecidas do artista. Para criar suas falsificações, Van Meegeren aprofundou ainda mais seus estudos na obra de Vermeer. Chegou a comprar molduras autênticas do século XVII e usou fórmulas da época para criar suas tintas. O seu maior problema era fazer com que as obras parecessem ter 300 anos de idade. Pinturas a óleo demoram décadas para secar completamente. Um especialista poderia identificar facilmente uma pintura nova. Meguiarren queimou e derreteu muitas pinturas até desenvolver um verniz que endurecesse a tinta. Uma vez seca, Van Meegeren rolava um cilindro sobre as pinturas para criar mais rachaduras na tinta e no verniz. Outro obstáculo seria a temática das pinturas. Inicialmente, ele tentou pintar temas parecidos com os de Vermeer, porém logo percebeu que especialistas notavam as pequenas diferenças. Meegeren então tentou criar obras diferentes da temática recorrente de Vermeer, porém com características sutis da técnica do artista. O primeiro quadro que Meegeren vendeu como uma obra original de Vermeer foi Cristo em Emaús. A pintura era muito maior do que a maioria das obras conhecidas de Vermeer, além de apresentar um tema religioso pouco explorado pelo artista. A única obra sacra conhecida de Vermeer é a pintura Cristo na Casa de Marta e Maria. Porém, boatos circulavam pela academia de que a obra faria parte de um período da trajetória de Vermeer, onde o artista havia explorado temas religiosos, o que aumentou a credibilidade da falsificação. Meegeren vendeu o equivalente a quase 2 bilhões de reais em obras falsificadas. Durante a Segunda Guerra Mundial, Hermann Göring, segundo homem na escala de poder da Alemanha nazista, trocou 137 pinturas raras e históricas pela falsificação Cristo e a Mulher Adúltera. Ao final da guerra, Göring foi capturado e soldados aliados encontraram a mina de sal onde havia escondido sua coleção de arte, em sua maioria roubada pelos nazistas de museus e residências por toda a Europa. Para a infelicidade de Van Meegeren, Göring mantinha rigidamente documentadas todas as transações referentes às suas aquisições. Em 1945, Meegeren foi preso e acusado de colaborar com o inimigo, sob pena de morte. Van Meegeren foi obrigado a confessar sua carreira de falsificador. Ele afirmou ser responsável pela pintura adquirida por Hermann Göring, outras 5 creditadas a Vermeer e 2 se passando por obras originais de Pieter de Hoogs, todas descobertas depois de 1937. Foi então intimado pela corte a pintar na frente de todos uma falsificação de Vermeer. Passando no teste, Meegeren acabou sendo acusado apenas do crime de falsificação, sendo condenado a 1 ano de prisão. Van Meegeren argumentou ainda em seu julgamento que teria feito um bem ao país por garantir que 137 obras adquiridas ilegalmente por Göring permanecessem em território holandês em troca de uma falsificação.
Como poderia uma pessoa demonstrar mais o seu patriotismo e seu amor pela Holanda do que o que eu fiz ao trapacear o maior inimigo do povo holandês? Van Meegeren não chegou a cumprir sua pena. Morreu de ataque cardíaco 2 meses depois do fim do seu julgamento de 2 anos. O nome Han Van Meegeren ficou extremamente conhecido no meio das artes plásticas. Não como o gênio que ele acreditava ser, mas como o maior falsificador da história da arte, e também como o homem que enganou o nazista.